Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja ótimo na sua vida. Vim aqui conversar a respeito das curiosidades das crônicas de Adulão e hoje foi por uma frase que eu li. E a frase dizia que Golias despertou o gigante que adormecia dentro de Davi. E eu não poderia discordar mais dessa frase, porque não foi Golias que despertou o gigante em Davi. Quando a gente lê essa frase, a gente pode ter aquela impressão de Golias passando, Davi também passou pelo Vale de Elá, e quando ele viu um gigante, puf, despertou um gigante dentro dele. E não é, essa não é a realidade. Na verdade, a pessoa de Davi, o homem que ele se tornou, nós vemos esse crescimento e a continuidade do processo ao longo da vida dele. O que despertou o gigante dentro de Davi? É uma pergunta boa. Vamos lá. Primeiro, ser o oitavo filho. Dentro da cultura hebraica, o primogênito, o primeiro filho, ele tem herança dobrada, ele tem privilégios. Então você imagina isso sendo o oitavo. Eu faço uma ideia porque eu sou a 10ª filha do meu pai. Na verdade nem é 10ª, né? Sou a 10ª do meu pai, sim. Deixa eu fazer esse cálculo, gente. É porque meu pai teve 2 filhos antes de casar com minha mãe. Então eu sou a... Como que chama quando é a 12ª? Essa aí, sou eu. Ou seja, e a minha família é daquelas que os menores respeitam os maiores. Então eu passei a minha infância toda tendo que colocar comida por último. Na minha adolescência, a ordem da fila do único banheiro da casa eu era a última. Porque era o filho, eu era a filha caçula. E na minha família honra-se o mais velho. Isso numa cultura dentro do Brasil. Você imagina isso em Israel, onde o filho mais velho é tudo. Ele tem toda honra, ele tem todo privilégio. O primeiro gigante que Davi venceu, que despertou gigante nele, foi essa questão de não ser o filho preferido. A gente lê na história que eles receberam uma visita importantíssima na sua casa para comer, que foi o profeta Samuel, e Davi não foi sequer chamado. O primeiro gigante, a primeira coisa a despertar o gigante em Davi foi não se amargurar com um tratamento diferenciado, foi entender que ele não era realmente a pessoa mais importante da casa, ele não era o queridinho, preferidinho. Ele teve que aprender desde cedo a ser preterido e não ficar com isso uma pessoa cheia de rancores. Como que isso é retratado? Não sei se vocês vão lembrar, os soldados foram para o vale e o pai de Davi, Jessé, pede que ele leve queijos para o comandante para trazer notícia dos seus 3 irmãos que estavam lá aquartelados. Quando Davi chega lá na montanha onde a tribo de Israel estava, ele pergunta: o que está acontecendo? Por que vocês estão assim, tão tristes, né? E quer saber o que está acontecendo, por que o exército está ali encolhido, ao invés de guerrear. E o irmão de Davi, na frente de todo mundo, já fala: pô, você está aqui querendo saber o quê? Você é muito intrometido, você gosta de saber, você gosta de se achar. Quando a gente lê o texto na real lá de 1 Samuel, a gente vê que uma das coisas que despertou o gigante em Davi é quando as pessoas te interpretam mal e você se mantém naquilo que você sabe que é a sua intenção verdadeira, porque a coisa mais fácil do mundo é ser mal interpretado. Nas nossas intenções, as pessoas julgam nosso silêncio, nosso afastamento, nosso cansaço, nossas reações. As pessoas que não sabem a história toda, todos os motivos, elas têm um pensamento sobre nós. E quando nós não deixamos que essa impressão que as pessoas têm da gente mude a forma como a gente se vê, nosso valor, quem nós somos em Deus, isso é que vence, isso é que é despertar um gigante. E aí nós vemos lá, a história vai se desenrolando, Davi, ele vê Golias falando contra o povo, contra Deus, ele fica furioso e ele vai até Saul para falar: deixa que eu resolvo o caso. E aí Saul faz uma outra coisa que desperta o gigante em Davi, que é desprezar o tamanho e a idade dele. Saul coloca uma armadura dele mesmo em Davi. A Bíblia fala que Saul era uma cabeça mais alta que todos os homens. Então imagina, é uma armadura enorme, ficou muito grande em Davi. Queridos, a gente que é mulher vai entender melhor. Quando você veste uma roupa e se sente ridículo em público, a vergonha, ela nos faz recuar. E Davi venceu um gigante aí,
o que despertou o gigante dentro dele, foi não recuar diante de ser envergonhado em público, de ser desprezado em público pelo seu rei. Quantas vezes o líder, não com intenção ou com intenção de tratar o nosso caráter, ele nos menospreza publicamente, ele nos dá armas que nós não conseguimos vestir e a gente se sente com isso incapaz para aquele chamado. E não é assim. A gente precisa simplesmente despir a armadura que não é nossa e fazer aquilo que nós fomos chamados a fazer. Porque o chamado de Deus para Davi não é com a armadura de Saul, é com a fé de Davi. Então, você vê aí o que eu estou dizendo sobre a construção desse agigantar de Davi? Não foi uma coisa, foi Golias que despertou o gigante, não. Davi lutou contra vários sentimentos, contra vários fatores que derrubam uma pessoa comum, mas que nós, no nosso dia a dia, conseguimos identificar qual de nós já não passou por uma situação assim. Então, quando a gente continua lendo a história, Saul fala com Davi, pô, você é só um pastorzinho. E Davi fala, pera lá, nada, eu já matei leão, eu já matei urso. Querido, o que agigantou Davi não foi o gigante Golias. O que agigantou Davi foi a confiança que ele tinha em Deus, o mesmo Deus que lá no deserto, sem plateia, sem público, o mesmo Deus que o fortaleceu contra feras selvagens. Quantas vezes as maiores guerras que nós travamos são no secreto, são os leões, os ursos que nós matamos, que não nos vencem, porque a fidelidade de Deus nos alcança no secreto, no particular, nas tribulações do nosso coração, nas nossas crises existenciais, nos nossos problemas íntimos. Quantos problemas familiares são resolvidos no secreto de quatro paredes? As famílias oram ali juntas e ninguém fica nem sabendo, mas são leões e ursos mortos pelo poder de Deus na nossa vida. Então, quando chega um Golias, a gente lembra bem de quanto Deus é poderoso, fiel e faz acontecer. Então, queridos, não foi Golias, é uma construção de uma vida com Deus. E nisso aí nós somos chamados a nos inspirar em Davi. E se a gente pensar que ele simplesmente, que a gente precisa esperar chegar um Golias na nossa frente e aí vai nascer um gigante dentro de nós, nós corremos um risco sério de Golias cortar a nossa cabeça. Para que a gente faça alguma coisa na força do Senhor, a gente precisa ter construído esse relacionamento com Deus, essa confiança em Deus. Quando Golias fala com Davi, me mandaram um moleque. Quantas vezes aquele que se opõe a nós, sejam demônios, sejam pessoas, sejam problemas, seja a gente mesmo, a oposição que se aparece para nós, muitas vezes ela é debochada. Ela vem falando que a gente não é nada, que a gente não vai conseguir. Quantas vezes nós somos desprezados no nosso sonho, na nossa intenção. E a gente precisa ter uma resposta, mas de onde vem essa resposta? Vem do tempo que Davi estava lá no deserto, ele e as ovelhas, e ele cantando ao Senhor, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, que Deus prepara uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Quando a gente já tem esse histórico de confiança e fé, fica fácil encarar Golias e falar, você vem contra mim com espada e com lança e eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem ofendido. Foi o primeiro versículo que o Guilherme decorou, porque toda vez que eu conto essa história para ele, eu me entusiasmo. Então ele gosta, porque eu também gosto muito de lembrar como que Deus faz e nós precisamos aprender a responder aos nossos inimigos na íntegra. Nós não nos agigantamos porque um gigante se opõe a nós. Nós nos agigantamos porque dentro de nós mora um Espírito Santo, um Espírito que criou o céu e a terra, que é maior do que tudo isso, que opera em favor daqueles que nele esperam. E é isso que precisa vir à nossa memória para que a gente se sinta empoderado e agigantado em Deus e principalmente para a glória de Deus. Você lendo as crônicas de Adulão, eu faço questão de frisar os momentos críticos na vida de Davi, como que ele pontua a relação dele com Deus em tudo que acontece. Quando ele tem um encontro com Abigail, a linda Abigail, que era mulher de Nabal, na sabedoria de Abigail e no livramento que ele tem ali, ele coloca que aquilo é a mão de Deus atuando em favor dele.
Não é só uma mulher bonita e ela salvou a minha vida aqui, me deu essas comidas e eu vou poupar a vida dele. Não, ele tem essa visão, Deus está nesse negócio. Ou seja, nada é entre ele e a pessoa. Ele e o problema, tudo é entre Davi e Deus. Tudo é um tratamento de Deus, um aprendizado, uma disciplina, uma correção ou alguma coisa que Deus precisa ser glorificado e quer usá-lo. Se nós aprendermos isso, querido, Golias é só mais uma figurinha no álbum que nós estamos colecionando que glorifica o nome de Jesus. Então, fica aqui minha colocação. Seriam tantas situações que a gente vê Deus sendo colocado em primeiro plano nas coisas que acontecem com Davi. A gente pode falar isso quando ele é repreendido pelo profeta porque matou o seu valente. A gente pode falar isso quando ele tem uma fome de 3 anos, quando ele começa a governar, e ele tem que descobrir o porquê daquela fome, e ele tem que reparar as situações. A gente pode ver o cuidado de Davi em observar e em se agigantar diante dos problemas, resolver os problemas, e não é por causa de um gigante, é porque o Deus grande a quem ele serve, ele conta sempre com essa direção de Deus nas suas decisões, nos seus problemas. Então fica aqui meu vídeo de hoje para chamar a gente para não pôr tanto crédito assim em Golias não, mas colocar o crédito no Senhor. E eu vou encerrar contando uma ilustração que o pastor Marcelo, que foi o pastor que nos consagrou ao ministério de pastores, ele é lá de Belo Horizonte, da Igreja Batista do Calvário. Pastor Marcelo, uma vez pregando, ele disse que Golias estava lá e Davi na luta e veio a pedra, né? E Davi tacou a pedra. E atrás da pedra tinha o punho fechado de Deus. Gente, a mente, fantástico mundo de Bob. Eu já imaginei a pedra vindo contra Golias e o punho fechado de Deus batendo na testa daquele gigante. Que o punho fechado de Deus seja a nossa vitória contra tudo aquilo que se opõe à nossa vida e à vontade desejada de Deus para nós. Fica meu beijo, meu abraço. Sugiro que você leia as Crônicas de Adulão. Fica o convite para todo mundo. Um grande beijo.